Bom dia, que a paz esteja com todos. Cristo nos une sempre mais. Estamos iniciando mais um Café com Palavra, a nossa porção matinal da Palavra de Deus. Você está servido? Glória a Deus. E o tema da nossa ministração dessa manhã é o seguinte: fazer o bem faz bem. Como é bom e gratificante quando nós praticamos o bem para alguém. Fatalmente é como uma semeadura. Tudo que nós fazemos acaba que de alguma maneira nós recebemos de volta, porém potencializado. Toda vez que você ajuda o próximo, fatalmente Deus te abençoa em uma outra área da sua vida qualquer. O fato é que quando nós fazemos o bem, nós também sentimos esse bem que fazemos. A palavra do Senhor vai nos ensinar, glória a Deus, lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 9. Ali, na carta de Paulo aos Gálatas, ele está falando a respeito da responsabilidade pessoal do crente e a lei da semeadura. E ali no capítulo 6, no versículo 9, ele diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." Paulo está falando, olha, se nós não desistirmos, se nós não pararmos, se nós não mudarmos a nossa trajetória, se nós continuarmos fazendo o bem, fatalmente ceifaremos, receberemos o galardão daquilo que praticamos. Ele ainda vai dizer em 2 Tessalonicenses, também uma carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 13, "Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." Que nós possamos estar sempre fazendo o bem, demonstrando que verdadeiramente somos seguidores do exemplo de Cristo. Afinal, quando nós deixamos de praticar o bem, nós pecamos. E é necessário que nós deixemos de pecar. A palavra vai nos ensinar lá em Tiago capítulo 4, no versículo 17, "Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca." Não é o que sabe fazer o bem e não faz, mas o que sabe que deve fazer o bem. Nós sabemos que devemos fazer o bem. O grande mandamento da palavra de Deus é: ama, pois, a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, fatalmente vamos fazer o bem, porque sabemos que devemos fazer o bem ao nosso próximo. E a palavra diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Quando nós fazemos o bem ao próximo, Deus se agrada de nós. Jesus Cristo mesmo disse que estava agradado dos seus discípulos, porque eles foram visitar na sua enfermidade, na sua prisão, eles o vestiram, eles deram de comer a ele. Eles perguntam: "Mas Senhor, quando foi que te fizemos tais coisas? Todas as vezes que fizerdes por um dos meus pequeninos, a mim o fizeste." Quando nós fazemos o bem ao próximo, Deus se agrada. Ele ainda vai dizer aqui em Hebreus capítulo 13, no versículo 16, "Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz." Deus se agrada. Deus se agrada de nós todas as vezes que nós praticamos o bem. E Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Muitas vezes deixamos de fazer o bem porque julgamos a condição daquele que está necessitado. Deixamos de alimentar ou de dar alguma coisa pelo simples fato da pessoa ser um morador de rua, ou ser um drogado, ou enfim. Ficamos julgando se aquela pessoa merece ou não ser ajudada.
O fato é que Jesus Cristo nos ensina, lá em Marcos capítulo 6, no versículo 37, que não devemos também fazer exceção de pessoas, e sim ajudar a quem precisa, independente da sua condição. Quando Jesus junta aqueles 5.000 homens para alimentá-los e diz aos discípulos: olha, vai e os alimente. Os discípulos se preocupam, pois como haveriam de alimentar 5.000 homens e mais mulheres e crianças? E Jesus não manda que separassem aqueles que não eram merecedores. Pelo contrário, ele realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o primeiro milagre. Tiveram outros, e manda que alimente a todos. Certamente, no meio daqueles 5.000 homens, mais mulheres e crianças, existiam adúlteros, existiam bêbados, existiam ladrões, possivelmente até assassinos. Mas Jesus não pede para que os separe de lado, pelo contrário. Jesus pede que alimente a todos, a ponto de no final sobejar ainda alguns cestos. Que nós possamos ter a mesma índole de Jesus, usá-lo como exemplo e tê-lo como exemplo, e assim fazer o bem, pois sabemos que fatalmente fazer o bem faz bem. Todas as vezes que fazemos o bem ao próximo, recebemos de alguma forma esse bem de volta, potencializado, multiplicado, bênçãos sob medida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Naldo, esse foi mais um Café com Palavra. Deixa Deus te usar na feitura do bem. Faça o bem.